uma das formas melhores e mais eficazes de acabar com a discriminação e o preconceito contra as pessoas com deficiência, ou qualquer tipo de preconceito que exista no mundo, é a comunicação. Na comunicação você informa, você quebra os paradigmas, você acaba com a ignorância das pessoas e conhecer o outro, conhecer como é o outro, as suas potencialidades, as suas vontades, os seus direitos e aí por diante. Então, vai uma pergunta. Você já ouviu falar de jornalismo inclusivo? Para falar sobre esse tema, como essa questão é tratada no Brasil, vou conversar com a jornalista Renata Giuliotti. É um prazer recebê-la aqui no programa, Renata. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos. Eu sou muito grata pelo convite. É muito importante para mim falar sobre essa temática. Renata, explica para a gente o conceito do jornalismo inclusivo. O jornalismo inclusivo, ele parte de uma visão da própria inclusão social, de pensar como o jornalismo é um mediador da sociedade, né? Como ele media as temáticas sociais, como ele media toda a comunidade, no sentido de trazer à tona esses grupos minoritários que são invisibilizados normalmente na comunicação ou que normalmente são vistos de uma forma estereotipada, né, por estereótipos, por termos e nomes pejorativos. Eu coloco como exemplo a pessoa com deficiência, que normalmente é invisibilizada, né, na comunicação, é invisibilizada no jornalismo, ou quando o jornalismo traz esse grupo minoritário à tona, como temática, como pauta, eles são vistos por uma visão estereotipada, né? Ou herói ou o coitado, né? Então, o jornalismo inclusivo, ele é uma rota de fuga para esses estereótipos e, ao mesmo tempo, o jornalismo inclusivo também traz a inclusão de dentro para fora. Então, ele visa mostrar a importância de termos jornalistas com deficiência, jornalistas negros, jornalistas indígenas, jornalistas de todos esses grupos minoritários, fazendo parte da profissão, atuando na profissão, para que possa tratar dessas temáticas de forma mais inclusiva e equitativa. O nosso programa, inclusive, ele chama inclusivo, né? O nosso programa é um jornalismo inclusivo, mas é um programa voltado para este assunto, tratar principalmente da questão das pessoas com deficiência. Você acha que a gente poderia colocar isso nos nos programas jornalísticos de uma maneira geral, tá? Que fala de todos os temas relativos à importância do jornalismo, à importância da comunicação, trazer para dentro dele a fala inclusiva, trazer para dentro dele o conhecimento da diversidade humana e fazer com que esse jornalismo mude o tom da conversa, é isso? Isso mesmo, Roberto. Nós podemos e nós devemos fazer isso, né? O jornalismo, ele costuma ser muito capacitista. Esse é um termo que vem ganhando destaque, né? E é um termo muito relacionado à pessoa com deficiência, mas ele é um termo muito geral, mas para um conceito de que o jornalismo, esse sensacionalismo do jornalismo, né? Ele tem que olhar para a pauta que a gente está tratando de pessoas, então a gente tem que olhar para as pessoas, de pessoa para pessoa, esse olhar humanitário, né? E é isso que o jornalismo inclusive traz, né, consigo, esse olhar humanitário para a pauta, né? Então, quando a gente for tratar de um personagem, tratá-lo com o devido respeito, tanto na forma de abordar, quanto na forma de publicar esse material, né? Então, o capacitismo é o primeiro termo que a gente precisa romper, que a gente precisa quebrar aí no jornalismo,
né? E para isso, até o jornalismo inclusivo, Roberto, traz algumas expressões que são erradas e que nós usamos. Eu ia falar sobre isso. Grandes jornalistas de grandes jornais, de grandes empresas de comunicação, usam termos assim que dá vontade de levantar da cadeira de roda e lá explicar para o cara, falar, meu, pelo menos se atualize, já que você não tem conhecimento do jornalismo inclusivo, já que você não tem conhecimento do que é diversidade humana, não precisa ser só a questão da pessoa com deficiência. Se você não tem conhecimento do que é diversidade humana, pelo menos se atualize, né? Dá vontade de entrar na emissora, lá na grande emissora, e explicar para eles, falar, olha, os jornalistas de hoje precisam fazer reciclagem. Exatamente, Roberto. Nós precisamos dessa reciclagem de forma urgente, né? Eu venho conversando como pesquisadora, né, e até mesmo como consultora de inclusão e equidade pela empresa que eu represento, né? Eu venho tendo uma discussão com a FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas, né? E a gente vem pensando em implementar alguma ferramenta de inclusão. E a gente estava pensando, né, nessas questões. Eu publiquei recentemente um artigo com algumas expressões que são erradas e que nós costumamos usar, né? Eu vou dar alguns exemplos para você, principalmente para pessoa com deficiência, né? Usar portador de deficiência, ainda nós vemos isso. Portador de necessidades especiais. Portador de necessidades especiais. E cumprido, então, né? Sim, e assim, tá errado. Primeiro, a palavra portador se refere a alguém que porta, que carrega algo, e a deficiência é uma característica humana, uma característica daquela pessoa, mas ela não a define, né? Então, eu não posso usar portador de deficiência. E também necessidades especiais, ela não está relacionada apenas a uma pessoa com deficiência. Uma pessoa com uma obesidade mórbida, ela é uma pessoa com necessidades especiais dentro de um transporte público, por exemplo. Por isso que nós temos o assento, porque ela tem um IMC maior, ela precisa de um assento maior. Então, essa pessoa é uma pessoa portadora de necessidades especiais. Uma pessoa idosa que está numa fila de algum local público, ela é uma pessoa com necessidades especiais, porque ela precisa de um atendimento prioritário. Então, tem essas expressões, e tem expressões pejorativas. Você falar, eu estou falando aqui com um jornalista deficiente. A palavra deficiente é muito pejorativa, porque deficiente é o contrário de eficiente. Então, uma pessoa que não é capaz de exercer, né, determinadas coisas, e não é bem assim. E outra, Renata, se você falar jornalista deficiente, dá a impressão de que ele é um péssimo jornalista, né? Exatamente, exatamente. A gente usa a expressão deficiente para algo que não está bom, para algo ruim. Já é um termo negativo, né? Então, a gente não pode usar. E eu vou até um pouco mais a fundo falar do jornalismo quando ele usa, por exemplo, falar ali dos refugiados e imigrantes, por exemplo, esse grupo minoritário aí, quando nós temos questões de islamofobia, por exemplo, que é muito comum. A imprensa ainda não entende como falar de pessoas que são de uma determinada religião, de uma determinada cultura. Sim. E isso também faz parte desse manual de certo ou errado, vamos dizer assim, né, do jornalismo inclusivo. Ô, Renata, fala de você um pouquinho. Quais são os projetos mais importantes que você já atuou e o que você está fazendo hoje dentro do jornalismo inclusivo? Eu trabalho especificamente, em sua maioria, com pessoas com deficiência, a inclusão profissional de pessoas com deficiência, né? Eu sou voluntária desde os meus 16 anos em instituições.
Porém, eu já fui uma pessoa cadeirante, já fui cadeirante por 4 anos. Passei 10 anos, por 10 anos, com algumas limitações físicas, né? Já tive que ter um tipo de educação inclusiva para estudar entre em casa e escola, né? Então, meu primeiro contato com a educação inclusiva também foi aí. E depois, hoje eu ainda sou uma pessoa com deficiência, mas não sou mais cadeirante. Depois você precisa me contar esse segredo aí, porque eu estou há 25 anos na cadeira, quero saber como é que eu deixo de ser cadeirante. Eu fui reabilitada, né? Mas eu ainda É, tenho minhas limitações. tá. Eu ainda tenho uma doença neurológica, né? E reumatológica, mas consegui me livrar, né? Da cadeira, mas ainda tenho minhas limitações, vamos dizer assim. Você acredita que o jornalismo inclusivo ganha força com a pandemia por conta da comunicação hoje está mais pela internet, o home office, as pessoas com deficiência estão participando mais dos debates, abriu-se um espaço enorme, e o jornalismo inclusivo ele está entrando nesse espaço e Sim. está crescendo, você acredita que melhorou? Sim, eu acredito que a pandemia ela exacerbou algumas limitações e alguns desafios que todos os grupos minoritários já tinham, né? Mas as pessoas com deficiência, em especial, foram mais afetadas, né, na pandemia. Só que essa abertura digital, né, acaba propiciando uma melhor participação. Por um lado, sim, e por um lado também ainda mostrou o desafio da inclusão digital, que ainda não é 100%, né? Não é explorado como poderia ser, né? Eu Ô, Renata, vejo, sim, eu vou precisar interromper você, porque nós estamos precisando de entrar no nosso intervalo e a gente continua te escutando tudo bem, daqui um segundinho. Nós vamos para um rápido perfeito. intervalo e já voltamos.